Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho estado a cobrir uma série de estudos bíblicos acerca do Evangelho de acordo com Mateus e a minha intenção tem sido de sublinhar ou pôr mais ênfase nos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente nos seus 5 discursos que são descritos no Evangelho de acordo com Mateus. Até agora nós temos estado a discutir ou a falar acerca do seu primeiro discurso, que é geralmente conhecido como o Sermão do Monte, de Mateus 5 a 7, e no qual há basicamente um ensino conciso dos ensinos de Jesus Cristo aos seus discípulos, isto é, a você e a mim, para uma maneira de vivermos, de seguirmos e de modelarmos, isto é, ensinarmos através pelo nosso exemplo na nossa vida, isto é, como discípulos. Noutras maneiras de dizer a mesma coisa seria a explicação de Cristo no Sermão do Monte acerca da intenção espiritual dos 10 mandamentos, explicando assim princípios espirituais e práticos acerca da justiça de Deus. E por isso, durante este estudo, estamos agora à conclusão do Sermão do Monte, dos seus ensinos nesta secção, isto é, no capítulo 7, e nós cobrimos que Jesus Cristo menciona na sua conclusão 7 instruções básicas para aqueles que buscam o reino de Deus. Vou mencioná-las brevemente, o que já descrevi em maior detalhe em sermões anteriores desta série de sermões. O primeiro é para não julgar, isto é, para nós precisamos de discernir situações em vez de estar a condenar as pessoas. Depois, o segundo ponto é de lidar com as pessoas que não estão convertidas e dando algum conselho acerca das consequências do que Jesus Cristo descreveu como dar pérolas aos porcos. Pois aqueles que não apreciam as pérolas, precisamos de ter cuidado com isso. O terceiro ponto é lidando com o Pai, acerca de peticionando ao nosso Pai Celestial, por exemplo, falando acerca de pedir, buscar e bater à porta. Porquê? Porque Deus tem carinho por nós. Um quarto ponto é o nosso relacionamento com todas as pessoas, pois, visto que Deus tem carinho por nós, nós também precisamos ter carinho para com o próximo. O quinto ensino desta secção é acerca de entrarmos no reino de Deus através da porta estreita e do caminho apertado. E o sexto ponto que cobrimos no último sermão que eu dei desta série foi acerca de distinguir os falsos profetas, isto é, os falsos professores, pois aqueles que são como lobos, roubadores, e distinguir esses dos professores verdadeiros da palavra de Deus. E por isso, esses 6 pontos cobri em estudos prévios. Hoje, eu entendo cobrir mais alguns pontos adicionais acerca de como identificar esses falsos
professores, esses falsos profetas, e concluir dando ou cobrindo a última instrução básica de que Jesus Cristo deu em Mateus 7, acerca daqueles que buscam o reino de Deus. Isto é, o sétimo ponto dele, que é a fidelidade ou a lealdade a Jesus Cristo e aos ensinos dele. Então, vamos rever brevemente o sexto ensinamento em Mateus 7, versículos 15 a 20. Mateus 7, versículo 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conheceis. E por isso hoje pus aqui alguns frutos para vocês lembrarem que precisamos de os conhecer pelos seus frutos. Frutos e fruta, de uma maneira geral, é uma comida muito saudável. E por isso os frutos bons devem ser parte de uma doutrina saudável, de uma doutrina boa. Mas continuando então, Jesus Cristo aqui está a contrastar ou comparar os falsos profetas, porque pelos seus frutos vós os conheceis, diz no versículo 16. Colhem-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos. Assim toda a árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E vê-se aqui Jesus Cristo está a contrastar o verdadeiro com o falso. Está a contrastar os dois. E por isso, a pergunta é, como é que distinguimos um verdadeiro ministro de Deus de um ministro falso? Como é que identificamos os falsos professores? Nós, como membros da Igreja de Deus, muitas vezes somos, digamos assim, ingênuos, somos como cordeiros e nós tentamos sempre supor o melhor das outras pessoas. E Jesus Cristo nos avisa aqui claramente, porque diz que essas pessoas, esses falsos profetas, vão aparecer como se fossem ovelhas. Estão disfarçados em ovelhas, mas por dentro estão a mentir, porque estão a fazer isso deliberadamente para enganar. Por isso pretendem ser partes ou membros do corpo de Cristo, membros da Igreja de Deus. E então como é que vamos identificá-los? E por isso precisamos de entender que os falsos profetas vão aparecer por fora, de uma maneira por fora. Como diz aqui, disfarçados em ovelhas. Vão aparecer por fora, como pessoas sinceras, amigáveis, pessoas que parecem bem educadas, como o Absalão, por exemplo, era bondoso para o seu pai David, mas o esfaqueava pelas costas quando ele não estava a olhar. Os falsos profetas também vão se apresentar como se não têm pretensões. Vão parecer ser pessoas humildes, cristãos humildes, tal como Simão, o mágico, em Atos 8. E os falsos profetas também vão aparecer como bom conhecimento da Bíblia. Porque, ao fim de contas, Satanás citou a Escritura a Jesus Cristo.
Mas até nesse ponto, estava mentindo. Então, qual é o primeiro ponto importante para distinguirmos os falsos profetas? Ora, lembrem-se que falsos profetas, muitos falsos profetas aparecerão no tempo do fim. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Mateus 24, começando no versículo 2, diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe perguntaram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quando é o fim desta era, deste século? E ele respondeu: Vede que ninguém vos engana. A primeira coisa que Jesus Cristo disse foi: cuidado, que não vos enganem. Versículo 5, porque virão muitos, não é poucos, não é alguns, é muitos, em meu nome. Quer dizer, dizendo que são cristãos, dizendo, eu sou o Cristo, dizendo que Cristo é o Cristo. E enganarão a muitos. Queridos irmãos, a primeira coisa que Jesus Cristo disse, quando os discípulos perguntaram a ele acerca do tempo do fim, a primeira coisa que Jesus Cristo os avisou é para terem cuidado com enganadores. E cerca de 2000 anos depois de ele ter dito isso, que agora é quase 2000 anos depois, vemos muitas pessoas, mesmo muitos, se apresentando como cristãos, se apresentando em nome de Jesus Cristo, mas estão a enganar. Vejam, continuando aqui a ler no versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, a desobediência à lei de Deus, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Temos que perseverar até ao fim. Temos que perseverar. A perseverança, ter esta paciência até ao fim. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. É o que nós, na Igreja de Deus Unida, estamos a fazer agora, a pregar o evangelho deste reino por todo o mundo, em várias línguas e idiomas, para testemunho a todas as nações. Qual é a razão por que estamos a pregar agora o evangelho do reino de Deus? É para converter o mundo todo? Não é o que diz aqui. Aqui diz, é para testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Vejam, por exemplo, um bocadinho mais adiante, no versículo 23, do mesmo capítulo. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Vão aparecer estes falsos professores, ministros, seja o que chamemos a eles, ministros, padres, pastores, seja o que nós chamemos a eles. Vão aparecer muitos
fazendo milagres, grandes sinais e prodígios, milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, enganar os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Tomem nota que eu predisse que isto ia acontecer. Queridos irmãos, Deus está a dar aqui uma profecia. Uma profecia. E por isso, como é que podemos distinguir? Voltando a Mateus 7. Mateus 7, versículo 15 a 16. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Como é que os distinguimos? Pelos frutos. Não é porque parecem ser boas pessoas, é pelos frutos que produzem. Jesus Cristo mudou a metáfora, em vez de estar a usar a metáfora de parecerem ovelhas, usou agora a metáfora de frutos. Por exemplo, uma maçã é uma maçã. Uma uva é uma uva. Um figo é um figo. E o figo vem da figueira. Não vem de uma bananeira. Ou seja o que for. Vocês os conhecerei pelos frutos. Sim, às vezes demora tempo para a árvore dar fruto, mas o fruto virá e os conhecereis pelo fruto. Quais frutos? No sermão passado mencionei 3 tipos de frutos. Por exemplo, Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Romanos 16, versículo 17. Diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Aqui está frutos maus. Tomem nota daquelas pessoas que estão a causar divisões na Igreja de Deus. E escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Aqui está um exemplo de frutos. Ele está a dar um conselho prático aos irmãos da igreja para verem que precisam ter cuidado com aquelas pessoas que os frutos deles são divisões e escândalos e estão a ofender outros irmãos. Sim, queridos irmãos, qualquer um de nós faz erros de vez em quando. Mas isso é uma coisa diferente. Aqui está a falar de frutos continuamente, não é que uma pessoa faz um erro, mas é falar de frutos. Precisa ter cuidado com o que dizemos para não causar escândalos em outras pessoas. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 12. Mateus 12, versículo 33 a 34. Mateus 12, versículo 33 e 34. Diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mau e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podem fazer coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mais cedo ou mais tarde vai sair pela boca. Vai ser refletido pelas nossas ações, pela maneira que nos comportamos, pela maneira que nos vestimos, as coisas exteriores, mais cedo ou mais tarde, vão demonstrar o que está cá por dentro.
Continuando no versículo 35 e 36. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. O nosso tesouro é o nosso coração. O que é que sai do coração? Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Por isso precisamos ter muito cuidado com o que dizemos. Precisamos ter muito cuidado. E por isso, não só com o que dizemos, mas o que está cá dentro do coração. E temos que mudar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso e maldoso, e temos que mudar. Isso é parte do que nós temos que ser. Temos que estar a mudar. E isto, até aqui, falei no sermão prévio. Mas há mais acerca disso. Quero agora que vocês olhem em Jeremias 23. Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, vamos começar a ler aqui alguns pontos deste capítulo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Ai os pastores, ai os ministros que estão a causar divisão na igreja de Deus. Diz o Senhor. Porquanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, ou que deviam estar a apacentar, mas estão aparentemente a apacentar, mas o fruto é divisão. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eles deviam ter alimentado ou apacentado as ovelhas, o corpo de Cristo, os membros da Igreja de Deus. Mas o que fizeram, causaram divisão. Precisamos ter muito cuidado com o que dizemos. Vejam um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo, começando a ler algumas secções aqui no versículo 9, acerca dos profetas. O meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. O profeta está aqui a dizer, isto é muito forte. E agora vamos ler o que Deus está a dizer aqui ao profeta. Porque a terra está cheia de adúlteros. Queridos irmãos, você olha para a sociedade em que você vive agora, onde ser que você viva, seja no Brasil, seja em Portugal, seja em Angola, seja em Moçambique, seja onde for. A terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Sim, porque Deus não está contente com isto. E não está a abençoar a terra por causa dos pecados das pessoas e dos pastores. Os pastos do deserto se sancam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Os líderes, sejam pastores, sejam padres, seja o que for, estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles calamidade o ano mesmo em que vos castigarei, diz o Senhor. Vão ser castigados. Porquê? Porque estão a pecar. Nos profetas de Samaria. Samaria era a nação do norte, Israel. No tempo depois de Salomão, o país foi dividido em duas nações, uma do norte e outra do sul. O norte era Israel, o sul era Judá. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura.
profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. E foram castigados. Depois, versículo 14. Mas os profetas de Jerusalém, que é o reino do sul, que era Judá, veja coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa. Queridos irmãos, isto não são palavras gentis aos falsos ministros, a estes que não têm bom fruto. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Por causa destes ministros falsos, que dizem que são ministros de Cristo, se espalha toda a impiedade pela terra. Vejamos um bocadinho mais adiante, por exemplo, ou continuando assim no versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas. Não ouçam estes profetas falsos, que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração. Oh, tenho sonhos, tive esta visão, Você conhece visões, acredita em visões, eu tive visões. Falam visões do seu coração e não o que vem da palavra do Senhor. Não falam da Bíblia, da palavra do Senhor, mas falam acerca das visões, dos sonhos. Dizem continuamente aos que me desprezam. O Senhor diz: paz tereis. Quando as pessoas não estão a obedecer às leis de Deus, quando estão a desprezar a Deus, como é que podemos dizer a essas pessoas: paz tereis? E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Mas que mentirosos. Pessoas que andam com a dureza do seu coração e estão a dizer a elas: nada vai acontecer mal a você. Vejam, por exemplo, no versículo 20. Não se desviará a ira do Senhor, até que Ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Queridos irmãos, estamos nos últimos dias. E se você não vê isto, está cego. Porque diz: vamos entender esta profecia claramente. E, queridos irmãos, é o que está a acontecer no nosso país, nos nossos países. Não mandei esses profetas. As pessoas dizem: olha, eu vou ser um pastor, eu quero ser um ministro e vou declarar a mim mesmo que agora sou um ministro. Não. É Deus que manda, que ordena, que aponta, que declara quem são os seus ministros. Foi Deus que apontou os profetas, não foi? Foi Deus que apontou os seus ministros e os profetas no Antigo Testamento. Foi Deus que apontou Moisés. Foi Deus que apontou a eles. E é a mesma coisa hoje em dia. Você não se aponta a si mesmo. Não mandei estes profetas falsos, diz Deus. Todavia eles foram correndo. Deus diz: não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Oh, tenho que ir pregar. Deus não te mandou pregar, então está calado. Versículo 22. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir
as minhas palavras ao meu povo. Sim, se estivessem a seguir Deus, se fossem verdadeiros ministros de Deus, estavam a apontar a palavra de Deus. E o teriam feito voltar, e teriam feito o povo voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Povo, pessoas têm que se arrepender. Têm que mudar a sua vida. Ponto final. Vejam no versículo 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome. Estão a mentir, a dizer, olha, sou um cristão. Estou a falar em nome de Deus. Queridos irmãos, isso é usar o nome de Deus em vão. Dizendo, sonhei, tive um sonho, tive uma visão. Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando sucederá isso? Precisamos ter cuidado, irmãos, e precisamos discernir, ver essas pessoas pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Continuar a ler aqui no versículo 28. O profeta que tem sonho, aquele profeta, aquela pessoa que está a dizer, olha, tive este sonho, tive esta visão, é simplesmente um sonho. É simplesmente um mau sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, aquele em quem está a minha palavra, a palavra de Deus, fale a minha palavra com verdade. Fale a minha palavra com fidelidade. Que tenha palha com o trigo, diz o Senhor. Esses que dizem mentiras são palha. Não têm valor nenhum. Versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra estes profetas, diz o Senhor, que furtam, que dão mensagens de mentiras, que furtam as minhas palavras. Sim, estão a dizer que são palavras de Deus, mas não são. Cada um ao seu companheiro. Eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra. Em vez de pregarem a palavra de Deus, pregam a sua própria palavra, as suas próprias ideias e afirmam, Deus disse. Não. Eis, versículo 32, eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, estas visões mentirosas, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei. Deus diz, eu não enviei estas pessoas. Nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram este povo. Não deram bons frutos, bons resultados a este povo. Veja no versículo 36. Versículo 33, desculpe. Versículo 33 diz assim. Quando, pois, este povo te perguntar, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é a sentença pesada do Senhor? As pessoas dizem, olha, a lei de Deus é dura, é muito difícil. Não precisas de obedecer à lei de Deus, é só acreditar em Cristo.
Qual é a sentença pesada do Senhor? Então lhes dirás: vós sois o peso. Vocês que estão a dizer estas mentiras, que a lei de Deus é pesada, vocês é que são o peso. Eu vos rugerei, diz o Senhor. Quando ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser sentença pesada, a lei de Deus é dura, é difícil, a esse homem eu castigarei e a sua casa. A esse homem eu castigarei e a sua casa. Cuidado, porque vai afetar os seus filhos e as suas filhas. Versículo 36. Nunca mais fareis menção da sentença pesada do Senhor. Nunca mais deves dizer: a lei de Deus é dura, é difícil. Deus do Antigo Testamento era duro. Porque a cada um lhe servirá de sentença pesada a sua própria palavra. A sua própria palavra vai ser sentença pesada. Pois torceis as palavras do Deus vivo. Estão a torcer, estão a virar as coisas de pernas para o ar. Do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta que te respondeu o Senhor, que falou o Senhor. Versículo 38. Mas porque dizeis, sentença pesada do Senhor. Porque dizes, a lei é dura e Deus é pesado. Assim diz o Senhor. Porque dizeis esta palavra. Porque estamos a dizer isso. Sentença pesada do Senhor. Havendo-vos eu proibido de dizeres isso. Havendo eu, Deus tendo proibido a esses falsos profetas dizer isso. E eles disseram. Sentença pesada do Senhor. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença. Isto é, vos rejeitarei e esquecerei de vocês. A vós outros e à cidade que vos dei e aos vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que jamais será esquecida. Queridos irmãos, precisamos de andar como Cristo andou. Vejam, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versículo 1 João, capítulo 2, começando no versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Os nossos frutos devem ser imitar a Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, aquele que diz que eu conheço Cristo e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele, Jesus Cristo, andou. Veja no capítulo 3, versículo 4. Ainda de 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Sabeis também, versículo 5, que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Jesus Cristo se manifestou. Deus que criou tudo através do Verbo, que era o seu agente, o seu representante, aquele por quem tudo foi feito. O Verbo se despiu desse poder, dessa autoridade e veio a ser um homem. E por isso ele se manifestou para tirar os pecados.
como carne e sangue. E nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Não vive na prática do pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Se você vive numa vida praticando continuamente o pecado, você é do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido, isto é, regenerado de Deus, não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele, o que está nele, é a divina semente. Grego, semente, esperma. Esperma divina. O que permanece dele é esperma divina. Semente divina. Ora, esse não pode viver pecando. Não pode viver na prática do pecado. Porque é gerado ou regenerado de Deus. Como filho de Deus. Ainda não nasceu, porque ainda está no ventre da mãe, que é a igreja, mas é regenerado de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama a seu irmão. Queridos irmãos, temos que praticar justiça. Temos que praticar uma vida de obediência. Veja 2 João 7 e 8. 2 João, segunda epístola de João 7 e 8. Porque muitos enganadores, falsos profetas, têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, porque assim é o enganador, o anticristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Isto é, não confessem que o Verbo, o Criador, o agente que fez tudo debaixo da instrução que foi delegada, que foi confiada a ele pelo Pai, se fez carne, não acreditam nisso. E por isso esse é o anticristo, que não acredita que Cristo, o Verbo, se fez carne. Acautelei-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, todo aquele que vai para além da doutrina de Cristo, que adiciona, que põe mais coisas à doutrina de Cristo e que nela não permanece, e que não permanece na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina de Cristo, que é a doutrina sã, é saudável, esse tem tanto o Pai como o Filho. Por isso diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais, nem em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Queridos irmãos, os servos de Deus ensinam a palavra de Deus, o Verbo, a Bíblia, fielmente, em verdade. E por isso eles ensinam da maneira, no espírito e na intenção que Deus quer. E por isso é parte do fruto. Outra parte do fruto é que essas pessoas têm cuidado pelo rebanho, têm carinho pelo rebanho. Vejam Lucas 22. Lucas 22, versículo 24. Aqui está uma situação que tinha sido imediatamente após da Páscoa.
quando Jesus Cristo lavou os pés e mudou os símbolos da Páscoa, antes de sofrer, nessa mesma noite que foi traído. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles é mais importante? Qual deles é o chefão? Então Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benefeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Precisamos de seguir o exemplo de Jesus Cristo que nos serve. Veja em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 19. Filipenses capítulo 2. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Sinceramente, é um servo. Cuida dos vossos interesses. Continuando então a ler, no versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Vocês conhecem o caráter provado de Timóteo, que foi um servo e serviu como um filho ao lado do Pai. Como vocês são servos, como uma filha ao lado do pai, ao lado da mãe, vocês estão servos a servir ou não? E por isso aí outro fruto de servir. Outro fruto é que a congregação reflete o fruto do Espírito Santo. Vejam, por exemplo, Romanos 14. Romanos 14, versículo 1 diz assim: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Não é para estar a falar de coisas assim duvidosas. Olha, a minha ideia, o que eu acho é isto. Olha, o que eu acho é aquilo. Não. Não é acerca das suas opiniões. Veja no versículo 16 e 17. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por exemplo, certas pessoas acham que são melhores espiritualmente, que são melhores pessoas, que têm uma justiça melhor, porque estão a ler as etiquetas na comida e por isso não comem isto ou não comem aquilo e por isso acham que são melhores pessoas. Queridos irmãos, sim, precisamos ter cuidado e ler as etiquetas na comida, mas isso é uma coisa física. Para termos cuidado, não estejamos a comer porcaria. Mas isso não faz com que você seja uma melhor pessoa espiritualmente. Porque o que faz você uma melhor pessoa espiritualmente é a justiça, isto é, praticar os caminhos de Deus, a justiça, os mandamentos, a paz e a alegria no Espírito Santo. Precisamos ser pacificadores. Versículo 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus
e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Edificar não é dividir e destruir a igreja, é edificação, construção, pacificadores. Vejam, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Deus não é de confusão, de divisão, de coisas assim, de um lado para o outro, pernas para o ar, mas é de paz. Como em todas as igrejas dos santos. A vossa congregação é uma congregação de paz? Ou é uma congregação em que há muitos problemas? Se você não tem paz, talvez os santos não estejam assim tão perto de Deus como deviam de estar. Nós temos de reconhecer que tal fruto, que é fácil de ver e reconhecer, como, por exemplo, o fruto aqui é fácil de reconhecer. Vês aqui vários frutos. É fácil de reconhecer. Queridos irmãos, como um figo é fácil de reconhecer. Não é um espinho. Quando temos divisões, ofensas, não temos cuidado com as palavras, causamos escândalos. Isso não é bom fruto. Por outro lado, bom fruto é ser fiel à palavra de Deus e não aos seus próprios sonhos e visões. O bom fruto é ter um caráter provado. O bom fruto é ser uma pessoa que faz paz, que é um pacificador. E vê-se na congregação que há paz na congregação. Ou somos espinhos. Queridos irmãos, depois Jesus Cristo concluiu este sermão acerca de como buscar o reino de Deus, e então vira-se agora, em vez de estar a falar acerca dos falsos profetas, em vez de falar acerca dos falsos professores, ele começa a falar dos falsos discípulos, dos falsos seguidores. E por isso Jesus Cristo agora fala acerca de uma instrução básica que é ser fiel a Ele e aos seus ensinos. Vejam então em Mateus 7, versículo 21 a 23. Mateus 7, versículo 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aqui está a falar de entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, quando Jesus Cristo usa as palavras Senhor, Senhor, é porque estas pessoas não estão a servi-lo, porque estão a usar o seu nome muitas vezes, mas não estão a servi-lo. Eles dizem que são seguidores de Cristo. Continuando a ler aqui. Muitos naqueles dias hão de vão dizer-me a mim, somos seguidores de você, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Nós éramos cristãos, estivemos a falar da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Mas se não praticam, se não têm o fruto correto, é tudo em vão. Em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. É possível. Mas onde está a prática? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A palavra grega aqui é anomia, isto é, transgredir a lei. Em certas Bíblias, como por exemplo, na Bíblia na linguagem 2, diz aqueles que praticam o mal, ou na Bíblia, ou que fazem o mal, como está escrito também na nova versão internacional, que praticam o mal ou fazem mal. Queridos irmãos, aqui estão a disfarçar a lei de Deus. Porque o que diz aqui é que não estão a obedecer à lei de Deus. A anomia é não obedecer à lei de Deus. Não é só não fazer mal. É só obedecer à lei de Deus. Queridos irmãos, por isso Jesus Cristo continua aqui, no versículo 24. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, o verdadeiro seguidor. Agora não está a falar dos pastores, está a falar dos seguidores. O verdadeiro seguidor é aquele que ouve as palavras e pratica. Não é só um engano, uma decepção verbal a dizer Senhor, Senhor, eu fiz isto, aquilo e aquilo outro. Não. Mas é ouvir e praticar. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha, que é Cristo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sobre a sua casa sobre a areia. E só reconhecemos isso quando vêm as provações, as dificuldades, o temporal. E diz assim, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Sim, quando houve os testes e as provações, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Nós temos que cavar profundamente e pôr a semente bem profunda, porque ao fim de contas é a mesma coisa que Paulo disse em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Leiam comigo, se faz favor, brevemente aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7, que diz: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você está a ceifar problemas e dificuldades e coisas assim, o que é que você plantou? O que é que você semeou? Não se zomba com Deus. Não se zomba com Deus. E depois, continuando, no fim deste capítulo 7, versículo 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vocês leiam, por exemplo, em Mateus 5, os primeiros versículos falam acerca das beatitudes, as bem-aventuranças, e diz assim, está a falar delas na terceira pessoa. Depois fala acerca, no versículos 13 a 16, que você é o sal, você é a luz. Depois fala acerca na segunda pessoa. E depois se vira, a partir do versículo 17 adiante, e diz, eu digo a ti. Agora está a falar com a autoridade. Está a falar na primeira pessoa. Ensinando com a autoridade. Mas eu te digo a ti. Porquê? Porque ele era o Verbo, aquele que criou tudo debaixo da confiança e autoridade do Pai, da instrução do Pai, de acordo com o que o Pai lhe disse. Ele fez e por isso, tenham cuidado. Tem que fazer tudo o que Deus nos diz através deste profeta. Como lê em Atos 3,
Versículo 23 diz assim: se vocês não seguirem o que este profeta diz, vocês vão ser exterminados. Este profeta é o Jesus Cristo. Se vocês não obedecem a este profeta, vão ser exterminados, porque é Deus na carne. Agora o Filho de Deus. E por isso ele falou com a autoridade, porque falou o ensino do Pai. E por isso, queridos irmãos, devemos reconhecer o fruto. Devemos reconhecer o bom fruto, que é fácil de ver, tal como um figo na figueira. Quando há divisões, escândalos, quando as palavras das pessoas causam problemas, são frutos maus. Quando as pessoas estão a falar acerca dos seus sonhos e das suas visões, não é o que Deus nos diz para falarmos. Deus nos diz para falar a palavra dele. Temos um caráter provado de carinho para com o próximo, de sermos pacificadores e para haver paz na congregação, e são bons frutos. E se você está a pôr estes bons frutos, quando ele vier, não vamos ser surpreendidos. Quando ele vier, vamos estar a construir, vamos ter uma casa que quando vem o temporal e as provações, não vai cair. Porquê? Porque estamos a construir a casa na rocha, que é Cristo. Queridos irmãos, agora é a hora de construirmos a casa na rocha. Agora é a hora de seguirmos o caminho estreito, a porta estreita, o caminho duro e difícil, o qual nos conduz à vida eterna.